Cara, eu não sei, eu tava... Bom dia, galerinha. O colega sabiamente lembrou aqui no começo que a gente não terminou a prévia ainda. Só que eu também tô agoniado para dar aula de física, né, meu? Tô agoniado. Então, assim, eu vou dar um gás agora, vou dar uma aulinha e pouquinho, mas ter que aguentar eu naquele monólogo clássico. E aí, depois desse uma aulinha, eu vou passar exercício na tarefa, tu vê que bonzinho. Aí tu já vai fazendo a tarefa enquanto eu vou finalizando a conversa que eu tenho com alguns grupos ainda para alinhavar algumas ideias ali. O negócio é o seguinte, eu estou empolgado porque é uma aula legal, cara. É uma aula que a gente trabalha com um lado que a gente às vezes não imagina, né? Volta e meia eu tento imitar um gás para vocês, né? Só que é difícil entender isso, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho melhor sobre o comportamento dos gases, que já vai ser uma preparação para entender termodinâmica, entender como é que hoje a gente gera energia a partir do calor, né? Como é que os carros funcionam, máquinas térmicas, termodinâmica. Mas espera aí, uma coisa que eu gostaria de lembrar é que a gente estava trabalhando com calor já, né? Calor, a gente viu que é energia térmica em movimento sempre fluindo do corpo de maior, temperatura para o de menor. Temperatura são 3 maneiras do calor fluir. Condução, principalmente dos sólidos, átomo a átomo. Convecção somente nos fluidos, movimento de massa. Radiação ou irradiação, inclusive no vácuo, radiações eletromagnéticas, nome principal infravermelho, que até ganha o nome de ondas de calor. A única dessas formas de fluxo de calor que a gente viu é a condução. Nós definimos primeiro o fluxo de calor, que é genérico, quantidade de calor pelo tempo, calorias por segundo, joules por segundo, que seria watt. E vimos fluxo de calor por condução, que é a lei de Fourier. Coeficiente de condutibilidade térmica, área, variação de temperatura e a espessura ou o comprimento que o calor vai fluir. Então, por exemplo, se fosse a sala quente, como a sauna do trabalhinho da prova. Aqui está quente, lá está frio. Te dou a temperatura de lá, te dou a temperatura daqui. Te dou a espessura da porta, que é o Lzinho, e te dou largura e altura da porta. Além disso, eu te forneço o coeficiente de condutibilidade térmica da madeira. Na letra A eu te pergunto qual é o fluxo de calor através da porta. É só substituir os dados, cuidado com as unidades. Aí tu vai perceber lá, pela porta fluem 50 calorias por segundo. E na letra B eu te peço, em 10 minutos, quanto de calor atravessou a porta. Aí tu usa a primeira fórmula, cuidado, hein? Uma tu vai calcular não sei o que por segundo e a letra B te peça em hora, porque tu já está grandinho. Já tem que ficar ligado nesse tipo de coisa, né? O hora, o minuto. Né? Então esse tipo de coisa vai começar a aparecer cada vez mais nas questões do segundo e do terceiro ano. Acontece direto, sempre tem unidade para transformar. Nunca mais vai ser uma continha que tu não precisa cuidar com as unidades, né? Show de bola. Isso que a gente terminou, né, eu acho. Depois a gente viu o diagrama de fases, né? Depois de fluxo de calor, aí eu voltei nessa parte matemática do fluxo de calor que estava faltando. Fiz até um comentário que na faculdade vai ter um menos aqui, né? Lembra? Porque a variação de temperatura é no sentido oposto, né, do fluxo de calor. Se bem que aqui no ensino médio a gente não se preocupa da onde para onde o calor está indo matematicamente, porque a gente sabe, né, tecnicamente, que é do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Mas nós vamos parar um pouquinho disso e vamos começar a estudar gases. Estudo dos gases. Eu vou fazer do meu jeito, a apostila ela foi direto ao ponto. Eu vou fazer do meu jeito, contar a historinha do jeito que eu acho bacana de entender. E depois nós vamos fazer exercício para se familiarizar. Nunca se esqueça, uma leitura da apostila, anotar os dados, as dúvidas e vir discutir depois na sala de aula, sempre vai enriquecer, né, a maneira de entender essa história. Galerinha, olha só, tudo começa com a galera querendo entender o que é um gás. Então tu vê, muita gente já percebia que tem alguma coisa aqui em volta da gente, né? Que é só o caminhar que eu percebo, ó, fluindo alguma coisa pelos meus braços, é nítido isso. Se eu assopro mesmo, fica muito claro que mesmo sem ver, tem alguma coisa em volta da gente. Então a galera começou a perceber essa existência desse algo que era invisível, mas que dava para sentir, e começou a tentar entender o que é essa coisa.
Desde tempos remotos, tá, os seres humanos pegam lá a bexiga de um bicho, enchem, amarram ela e saem chutando ela para cima e para baixo. Não com as regras do futebol, mas em toda civilização hoje existe essa brincadeira de tu amarrar, né, a bexiga do bicho, encher ela e sair chutando ela para cima e para baixo. Ou seja, a galera sabia que enchendo, assoprando ali dentro da bexiga do bicho ficava algo que quicava, alguma coisa ali dentro, queria manter aquela bexiga sempre, né, esticadinha. O pessoal não sabia o que era. O Torricelli foi um dos caras, mas isso aí já, né, tu vê, isso é milhares de anos atrás. E de repente o Torricelli, que já é moderno teoricamente, né, cara? O Torricelli é de 1600 e pouco. Ele fez uma experiência, aluno de Galileu, Torricelli, fez uma experiência que foi o primeiro cara a medir a pressão atmosférica. Ele fez uma experiência que mediu a pressão atmosférica pela primeira vez na história. Deixa eu até comentar ela aqui, ó. Experiência de Torricelli. Torricelli é o mesmo daquela equação, tá? V ao quadrado vezes zero ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta D. Alguém lembra dela? Sim. Né? Chegamos a usar ela. Quando é que a gente usa Torricelli mesmo? Alguém lembra da dica? Quando é que a gente corre pro colo do Torricelli? Quando não tem o tempo. Quando a questão não fala do tempo, sem dúvida deve ser uma situação para sair por Torricelli. Equação horária da posição e equação horária da velocidade. São essas três, cara. Essas três, com muito bom senso, teoricamente dá para matar qualquer questão de cinemática. É importante a gente manter isso na mente. Essa aqui é fruto do Torricelli. Como é que Torricelli chegou a essa equação? Isolou o tempo numa, substituiu na outra. As equações de baixo são de Galileu, né? O mestre, o professor dele, o cara era muito foda, foi lá e fez uma equação a partir daquilo que ele aprendeu com Galileu. É isso que dizem, pelo menos, né? E aparentemente, né, o nome então é justo. Equação de Torricelli. Mas esse Torricelli, cara, fez outras coisas importantes. Uma delas é a experiência de Torricelli. Ele percebendo então que tinha alguma coisa em volta da gente, ele começou a pensar, pô, tem que ter uma maneira de eu medir essa coisa que está em volta de mim. E ele também percebia que se pegasse uma bacia com água ou num rio e pegasse um pedaço de bambu, por exemplo, com uma das extremidades fechadas e a outra cortada, aberta, como se fosse uma canequinha, um copo, se mergulhasse o bambu no rio e erguesse a parte aberta para cima para que o ar saísse, enchendo o bambu completamente de água, erguendo a parte fechada do bambu para fora da água, mantendo a parte aberta dentro da água, ele percebia que o bambu continuava pesado e batendo nele dava de perceber que ele continuava cheio de água. Aí ele começou a perceber, esse fenômeno vai me ajudar a medir essa coisa que tem em volta de mim. Tu vê, uma coisa corriqueira que a maioria das crianças já percebeu. Se tu pega uma panela cheia d'água e um copo, se tu mergulha ele dentro d'água, deixa o ar entrar nele e bota a bundinha do copo para fora da água, a parte fechada, mantendo a boca do copo mergulhada na água, o copo continua cheio de água. O que é esquisito, né? Porque a terra deixou de atrair a água, será? A água do copo deixou de ser atraída? Não, né? Então tem alguma coisa empurrando aquela água para cima, né? Senão ela cairia. Tu entende o que eu digo? Assim, ó. Bacia na tua casa, água, um copinho. O copo fica cheio de água, ó. Essa massa de água deixou de ser atraída pela terra. Então se existe um peso atuando nela, também tem que existir uma outra força atuando nela para cima. Tudo bem? Lembrando que a ideia de peso e força não estava bem desenvolvida ainda antes de Newton, né? Certo? Que Torricelli é anterior a Newton. Aliás, não é empuxo, né? É alguma força misteriosa. Não sei que força é essa, porque empuxo é a força que atua num corpo mergulhado num líquido, não é isso? E ali aquela água não está mergulhada em nada. Então o Torricelli pensou, caramba, se eu medir quanto. Aí ele pensou, tem alguma coisa empurrando essa água aqui, ó. A única explicação para isso estar acontecendo é que tem alguma coisa ali fora da água empurrando aquela água para cima, sustentando aquela água ali. Aí ele chamou essa coisa de pressão atmosférica. Ele pensou então, se eu medir o quanto de água fica empurrada ali para cima, eu vou estar medindo o poder dessa coisa que me envolve, que é a pressão. Muito obrigado. E aí ele começou a construir tubos bem compridos, transparentes, para que ele pudesse fazer essa experiência com água e medir a altura da coluna de água equilibrada pela pressão. Que bonitinho.
Bom, então olha só que aí ele, imagina, né, em 1600 e pouco tu mandar fazer um tubo comprido de vidro. Tinha que achar um mestre vidraceiro que fosse muito bom e encarar essa empreitada, que não é fácil. E os tubos já estavam lá com seus 2 metros e pouco de altura e a água continuava equilibrada até o topo do tubo, mostrando que não dava de medir ainda. E ele percebeu que na tecnologia daquela época não ia conseguir fazer tubos resistentes o suficiente para conseguir fazer experimento. Ele pensou em mudar o líquido que ele usava. Ele conhecia já o mercúrio, aquele metal, certo? Metal que na temperatura ambiente está líquido, na maioria dos casos, não é? Então, na verdade, o que ele fez? Ele tirou a água e fez a mesma experiência usando mercúrio. Lembrando que o mercúrio é 13,6 vezes mais denso que a água. É mais denso que o chumbo, inclusive. Né? O chumbo, se não me engano, é 8 e pouco quilogramas por litro. O mercúrio são 13,6 quilogramas um mísero litro. Enquanto a água é 1 quilo só por litro. Então ele pegou e fez a mesma experiência, só que com o mercúrio. Tirou a água e colocou o mercúrio, cujo símbolo vocês devem conhecer, o Hg. Bom, nessa hora, galera, ele fez essa experiência ao nível do mar e aí ele conseguiu aquilo que ele queria. Ele percebeu que a coluna de mercúrio não ficava equilibrada até o topo do caninho de vidro que ele mandou fazer. Ele mediu essa altura dessa coluna e ele encontrou naquele dia 760 milímetros de altura. Por isso que desde aquele dia, antes de 1700, o homem usa essa máquina chamada barômetro, medidor de pressão, para aferir a pressão 760 milímetros de mercúrio. Cuidado, hein? Eu poderia falar 76 centímetros de mercúrio sem problema nenhum. Certo? Ou 7,6 decímetros de mercúrio. Ou 0,76 metros de mercúrio. Tudo bem? A gente usa milímetro porque é clássico medir de milímetro em milímetro. Mas é muito comum aparecer centímetro também nas questões. Se Torricelli subisse com esse equipamento para o topo de uma montanha, como ele fez, o que ele ia perceber com a altura de mercúrio? Aumenta ou diminui? Se aumenta, tu está me dizendo que a força aqui fora aumenta lá na montanha. Diminui, né? É só lembrar que nós moramos numa piscina de ar e nós estamos no fundo da piscina. E todo mundo sabe que no fundo da piscina a pressão é maior. Então se tu vai para a montanha, a pressão vai diminuir, porque está indo mais para o raso da piscina. Tudo bem para vocês? Né? Então, fazendo essa analogia, sabendo que nós moramos numa piscina de ar, fica quase impossível confundir o que a maioria dos alunos confundem. Acham que subindo a montanha a pressão aumenta. A sensação desagradável na orelha é justamente porque a pressão diminui. Certo? Não se esqueça, o teu tímpano, ele é um tamborzinho, né? Que quando tu bate nele, ele fica 0,1 segundo vibrando depois que bateu nele. Ou seja, quando eu falo contigo, o teu tímpano sacode com ar e ele fica 0,1 segundo sacudindo depois que o ar fez ele vibrar. Que nem um tambor, quando a gente bate no tambor, ele continua, né? Ó, quase vibrando ainda. O teu tímpano demora um piscar de olhos para parar. Daí vem aqueles efeitos de eco, por exemplo, né? Tu fala, aí teu tímpano vibrou com o teu próprio grito. Aí o som vai lá, bate numa parede, quando volta, teu tímpano já parou. E aí o som bate de novo em ti, parece outra pessoa gritando, teu cérebro se confunde, ele não percebe que foi tu que produziu o som, né? Aqui está tendo reflexão do som. Eu falo, o som bate em vocês, bate nas paredes, volta, bate ali atrás e volta, enquanto meu tímpano ainda não parou. Ó, o som foi e voltou umas 3 vezes estimulando a minha orelha antes de se extinguir. Isso chama-se reforço sonoro. Eu estou dizendo a vocês que se vocês não estivessem aí, ou se as paredes não estivessem aí, eu não ia me escutar com a qualidade que eu estou escutando. Se eu estivesse num lugar aberto dando essa aula para vocês, uma praça, eu teria que fazer muito mais esforço para que todos me escutassem. Ou seja, as paredes, inclusive vocês, refletem som um para os outros, causando o chamado reforço sonoro. Se vocês estiverem no recreio e eu for falar na sala de aula, já vou ter uma sensação diferente. Porque como vai ter menos obstáculos para o som bater e voltar, causando reforço sonoro, o som vai bater mais nas paredes que estão distantes. E meu tímpano vai estar quase parando quando o som chegar. Vai dar uma coisa estranha no ar, chamada reverberação. Para quem fala é terrível a reverberação. Mas, como o som anda a 340 metros por segundo no ar aproximadamente, se eu estiver num ambiente onde as paredes estiverem a 17 metros de mim, o som vai ter que andar 17 metros para ir, mais 17 metros, ao todo 34 metros. Se a velocidade é 340 metros por segundo, vai dar 0,1 segundo o tempo de ida e volta. Bem o tempo que o meu tímpano
para. E aí então se a parede está a 17 metros de mim, eu começo a escutar eco. Mas um passo para frente, o eco acaba. Um passo para trás e o eco volta. Tudo bem? Então é importante, isso aqui eu já estou só introduzindo a aula de acústica, que é na quarta apostila. Só estou preparando o meio de campo, né? Não sei por que veio a calhar. Então cuidado, hein? Reflexão do som. Pode causar 3 situações diferentes. Reforço, reverberação ou eco. Tudo é a mesma coisa, o som batendo e voltando. Por que nós temos 3 sensações diferentes se o som só está batendo no obstáculo e retornando? Porque o tempo de o tímpano parar, chamado tempo de persistência auditiva, nos ilude. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Certo? Se o som é refletido quase instantaneamente, reforço sonoro. Se o som demora quase 0,1 segundo para voltar, reverberação. Um pouquinho mais que 0,1 segundo ou já 0,1 segundo, já pode chamar de eco tecnicamente. Tudo bem? Legal. Mas então, olha só. Voltando aqui ao nosso querido barômetro, se nós subimos a montanha, o que acontece com a pressão? Diminui. Simples assim, a pressão diminui. Por quê? Porque, lembra do P igual a P0 mais MG hoje? Se a pressão depende da profundidade, se nós diminuirmos a profundidade na qual estamos, a pressão diminui. Certo? Show de bola. Cuidado aí, por que não dá para usar P igual a P0 mais MG hoje para calcular com precisão a altura, por exemplo? Porque o ar, ele é compressível. Ou seja, a densidade do ar aqui no chão é diferente da densidade do ar na parte alta da atmosfera. Ou seja, o Mi ia variar. Se eu fosse usar o teorema de... Alguém lembra o nome do teorema? Começa com S e termina com Teven. Muito bem! O teorema de Steven, olha só, que é o P igual a P0 mais MG hoje, ele tem o Mi. O que é o Mi? Que cuidado, hein? A UFSC gosta de usar Rho. É a densidade, ou mais especificamente a massa específica. Aquele Mi mudaria para o ar. A cada metro de altura ele já muda, na verdade. Né? Então teria que usar uma função composta matemática para poder prever essa pressão do gás. Né? Ficaria um pouquinho mais trabalhoso. Mas a partir de hoje que nós vamos estudar os gases, nós não vamos precisar usar essa equação para compreender melhor os gases. E até agora eu só te contei que o Torricelli foi um dos caras que teve uma grande sacada a respeito dos gases. Ele conseguiu fabricar uma máquina que mede essa pressão, usando mercúrio. 760 graus de mercúrio. Logo, logo vai ficar claro para a gente que além dessa maneira de medir a pressão, que é igual a uma atmosfera, tudo bem para vocês? 1 atm? Nós vamos ver também que se ele tivesse usado água, ele teria encontrado aproximadamente 10 metros de coluna d'água. Ele ia precisar de um senhor tubo de água, de transparente, né, para ele colocar água, para ele ver a atmosfera equilibra 10 metros de coluna d'água, certo? É assim que o cara que trabalha na construção civil pede pressão, mede pressão. Ele vai lá e pede na loja de material de construção, eu quero uma bomba d'água que vença 15 metros de coluna d'água. Ele nunca vai falar em milímetro de mercúrio, certo? Ele vai pedir sempre em metro de coluna d'água. Tem que saber o que é aquele NCA, tá? O que é aquele NCA? Muito obrigado. Mas a maneira mais ninja de medir pressão é a que nós vamos começar a usar a partir de hoje. Aliás, pressão é força sobre área. Nós já usamos essa ideia em algum momento, né? Pressão é uma ideia, é pegar uma força e distribuir numa área. Lembra lá do cara que deita na cama de prego, do sujeito que bota a espada no gogó, certo? Por que os pneus do carro que vai para a duna tem que ser largo, né? Aquela velha história. Força é Newton, área, metro quadrado, Newton por metro quadrado, que a gente chama de Pascal. Só que tu imagina tu pegar 1 kg de açúcar, que é equivalente a 10 newtons, 100 gramas de açúcar, uma xícara de açúcar, cara, bem cheio, um copão de açúcar, pronto. 100 gramas vai dar 1 newton, tudo bem? 0,1 kg vezes 10, peso igual a M vezes G, tudo bem? Pega-se um copão de açúcar e distribui num quadrado de 1 metro quadrado, 1 metro por 1 metro. Concorda comigo? Será que esse açúcar vai pressionar muito fortemente o chão? Mas ele vai estar fazendo 1 pascal. Cada pedacinho desse 1 metro quadrado que foi salpicado de açúcar, vai ficar um tantinho assim de açúcar em cima. Aquilo ali vai estar gerando uma pressão em todo o quadrado de 1 pascal. Por isso que pascal é uma unidade pequenininha de medir pressão.
Quando a gente vai medir uma pressão grande, como a pressão atmosférica em Pascal, dá 100 mil, um pouquinho mais de 100 mil. Mas nós vamos colocar aqui aproximadamente 10 na 5 Pascal. O senhor está querendo me dizer que o meu pum tem mais de 100 mil Pascal de pressão? Isso. Né? Porque se o teu pum sai de ti e vence a pressão atmosférica, é porque o teu pum tem mais de 100 mil Pascal de pressão. Que pressão, hein? 100 mil Pascal. Eu te falo isso porque quando o cara fala 100 mil, parece que é um valor absurdo, né? Mas não, é só porque estamos usando uma unidade diferente. Se for em ATM, dá 1,0 alguma coisa pressão do pum do cara. Eu falo pum também porque eu vou precisar dele pra gente conversar de algumas coisas. É o contato que tem com gás que é importante. Ele tem algumas propriedades curiosas. Uma, por exemplo, é que se o cara dá um pum lá, mas dependendo do poder do cara, 10 segundos depois tem alguém aqui, meu Deus, o que é isso? E detalhe, cara, foi no vácuo que esse gás se espalhou? Já tinha um gás aqui, hein, meu? Já tinha um gás aqui, já vai entender? E o cara solta um gás diferente lá, só por ser diferente um do outro, eles vão se misturando, em segundos ele está aqui. Imagina se fosse vácuo. Tu pegar vácuo e soltar gás num canto. É expansivo pra caramba. Ah, inclusive a gente diz que os gases têm uma propriedade, a expansibilidade. Mas se tem a expansibilidade é porque tem o contrário também. Eu posso comprimir, que é a compressibilidade, que é uma habilidade, digamos que o gás tem uma propriedade mais correta, né? Eu não gosto de encarar dessa maneira. Eu prefiro dizer que os gases são elásticos, que eles mudam de volume. Mas não sou eu que escrevi o livro. No livro o cara falou que o gás tem duas propriedades. Que pra mim é a mesma coisa. O gás é elástico, mas eu não escrevo o livro. Então nós vamos ter que acreditar que os gases têm as seguintes propriedades. Expansibilidade e compressibilidade. Mas tem mais. Antes de eu falar dessas propriedades, eu quero te falar de 3 tipos de gás. Gás ideal, gás real e gás perfeito. Engraçado, eu não lembro do meu professor me deixar claro essas diferenças aí. É importante que fique, cara. O que é algo ideal nessa vida? Qual é o significado da palavra ideal? Ideia. Algo ideal é algo que não existe. Algo ideal é algo que só existe na cabeça das pessoas. E via de regra dá para idealizar o mal também, né? Se bem que eu acho que o mal já existe de fato no Brasil, né? Depois a gente fala sobre isso. Mas idealizar geralmente não vai idealizar uma mulher ruim ou um homem ruim para tua vida, né? Ah, o homem ideal, a mulher ideal. Só existe no mundo das ideias, né? Certo? Sei lá qual seria o homem ideal para as mulheres, né? O homem que é sensível também, que ajuda nas tarefas domésticas, né? Que é romântico depois de 10 anos de casamento, né? Certo? Show de bola, né? E da mesma forma o homem deve imaginar uma mulher ideal, uma mulher que assiste futebol e toma cerveja com ele todo domingo, né? Certo? E pá, fantástico. Então cada um tem a sua maneira de idealizar as coisas, mas geralmente quando a gente idealiza é bom, né? É perfeito, aliás, né? Mas cuidado, gás ideal e gás perfeito não são a mesma coisa. Como é que a galera começou a entender essa coisa que está em volta da gente? Essa coisa que flui quando eu me desloco? A galera pensou, olha, deve ser umas bolinhas. É isso, é umas bolinhas. E são bolas perfeitamente redondas, tenho certeza. Essas bolas perfeitamente redondas ficam se chocando umas com as outras, de maneira perfeitamente elástica. Tu lembra o que é choque perfeitamente elástico? É aquele choque que ocorre e não ocorre perda nenhuma de energia. A bolinha perfeitamente elástica é aquela que tu solta e ela fica quicando sem fazer barulho para todo sempre, na mesma altura. Certo? Existe essa bolinha? Existe. A molécula de gás. A bolinha perfeitamente elástica existe, só que a gente não enxerga e não dá para brincar com ela, mas ela está em volta da gente aqui. Essas moléculas de gás parecem ser perfeitamente elásticas. A impressão que dá é que se tu fechar elas num recipiente com a mesma temperatura e mesmo volume, sem vazamento, 1 bilhão de anos depois elas vão estar... Que se estivesse perdendo energia... Certo? Então tu vê, cara, o gás parece ser essa bolinha perfeitamente elástica. Talvez seja a tal da... O que é que fica em volta mesmo das moléculas? Dos átomos?
A eletrosfera, parece que a eletrosfera é essa coisa super elástica, esse escudo Jedi vibrante elástico. Aí a molécula vai lá e bate uma na outra e sai quicando. E não para. O mais espantoso é a velocidade desse. As moléculas agora em volta de ti, meus amigos, elas estão entre 4.000 a 7.000 km por hora. Agora, nesse momento, batendo contra a tua pele, contra o teu olho. Em 1 centímetro de pele, 1 centímetro quadrado de pele, em 1 segundo, mais de 1 bilhão dessas moléculas a 5.000, 6.000 km por hora se chocaram. Aqui, 1 bilhão de moléculas se chocaram. É impossível imaginar isso, cara. É assustador, o mundo microscópico ele é impossível de ser processado pelo cérebro humano. Aí a gente cria aquelas ideias, faz aquele desenho idiota de átomo que não tem nada a ver, certo? Mas é importante tu usar a tua mente, a tua capacidade de criativa, de imaginar um vespeiro de bolinhas perfeitas, redondas, se chocando umas com as outras, com tudo. E se tiver um maldito espaço nessa sala, a bolinha acha e passa. Vazou. Como o gás é safado, cara. Ele acha um cantinho maldito, ele vai lá e atravessa. Daí é o nome expansibilidade, para deixar claro isso, entendeu? Que se tiver um vazamento, o bicho vai achar e vai passar. Olha, tem gás, tem molécula, vê, ó. Eu só estou falando do gás. Bolinhas perfeitamente redondas. E que se chocam de maneira perfeitamente elástica. É exatamente o que eu preciso para tu entender a teoria cinética dos gases. Tu compreender o gás como partículas. Legal, né? Beleza. Só que gás ideal só existe na cabeça dos malucos, dos cientistas que tentaram entender a realidade. Porque na prática não existe. Loucura isso, né, cara? Tu vê, a gente cria uma coisa que não existe para tentar entender a realidade. Só que o mais legal é que funciona. Só que não funciona para tudo. A gente tem que descobrir quando que não funciona para não usar esse raciocínio na hora errada. Então tu vê, a física que eu te ensino, ela é sempre limitada. Ela sempre tem limitações, que bom, né? Porque senão não teria mais o que descobrir. Nós precisamos que alguns de vocês se apaixonem por essa área e continuem no estudo da física de ensino superior. Gás ideal é o gás idealizado pelos cientistas para compreendermos o comportamento dos gases. O que é um gás real? Pum, exemplo, um gás que existe. Me dá mais exemplo além de pum. Que pum é uma mistura. Tem uma porrada de gás no pum. Então vamos falar sobre pum. Quem mais? Argônio, oxigênio. Argônio é aquele gás nobre, né? Lembra do gás nobre da tabela periódica? Ele tem a última camada completa, né? E ele não reage com ninguém, certo? Tem várias aplicações incríveis o argônio. O argônio é um gás monoatômico. Ele tem a molécula redonda, que nem é do gás ideal, o argônio. O hélio também. Gás, o que significa gás monoatômico? Feito de um átomo só a molécula. A molécula não é H2, por exemplo. O gás hidrogênio não é monoatômico, ele é diatômico. E aí a molécula de H2 ela já não é esférica redonda, ela é tipo um alterzinho. Enquanto a molécula do hélio, gás nobre famoso, é bem redondinha, a molécula do H2, que é feita de 2 hidrogênios que se conectaram, é assim, ó. É uma coisinha assim, ela sai quicando e girando também, ela não sai que nem uma bolinha. Ela sai rotacionando também, bate e desguelha numa, sai rodopiando e bate na outra. Já muda um pouco o comportamento cinético do gás, loucura isso, né, cara? Então assim, tu vê, eu estou te comentando esses detalhes para a gente ir percebendo a diferença entre o gás sempre redondinho e os gases reais. Mas fica tranquilo, vai funcionar bem a teoria, tá? Vai funcionar bem. Hidrogênio, hélio, nitrogênio, gás carbônico, metano, ácido sulfídrico, H2S, ele pode estar na forma gasosa, que é o que dá o cheiro do pum, o H2S, né? O ácido sulfídrico, aquele cheiro de ovo podre clássico, né? Mas 70% do pum é nitrogênio, que é inodoro. É um temperinho que vem daquela tua digestão, né, daquela comida mais macabra, e que dá aquela coisa estranha, né? Porque eu já passei tanta coisa desagradável com pum, cara. É tão desagradável, né, cara? Te contei aquela do elevador? Eu tava 3 amigos meus, estavam numa festa no terraço. Aí chegamos lá, e os caras eram mais velhos, safo e tal, eu era mais novo, inocente. Aí tava lá, e esse gozador, sempre gozador, né? E o Harry, ele tinha algum problema digestivo. Harry, ele causava, sei lá, 40 e poucos. E aí o Harry, ele tava meio ruim do estômago naquele dia, e já estavam rindo os dois, né? E putz, isso aí vai dar merda. Aí daqui a pouco, aquele gosto do elevador, sabe? Gosto é gosto de merda. Não é possível, o Harry, ele tá morto, cara. E aí, de repente, para o elevador antes de chegar no coisa e entra uma deusa. Só que os dois foram muito rápidos e saíram, cara. Aí abriram e saíram, então, e eu, puta,
cara, o que eu vou fazer, entendeu? Aí já fechou a porta, tava eu e aquela beldade, aquele cheiro de merda no elevador. E eu com aquela cara, o que eu vou falar pra ela? Não fui eu, né? Não tem, não nem fala nada, né, cara? E a mulher saiu do cara feio depois, no meio do caminho, e eu fiquei com aquela cara de idiota. Não faço isso, não faço isso, muito terrível isso. Mas tu vê, era tão denso, né, cara? Era tão denso que só varrendo o elevador pra sair. Acontece. Então, ó, real. Gás real é o gás que existe, né? Existe. Pode ser até uma mistura de gases. Bom, e o que seria então um gás perfeito? É o gás real que se comporta que nem o... Claro, aí a gente chama de perfeito. Esse gás real é o bicho, porque ele se comporta que nem a gente imaginava. Porque às vezes o gás não se comporta como imaginado, mas a gente sabe por quê. Pensa bem, acabei de representar os gases, o gás, né, fazendo dig, 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 dig. Só que se eu diminuo a temperatura, diminui a agitação, lembra? Aí dig, 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 dig. E aí na hora que a molécula começa a reduzir de velocidade, uma se choca na outra, e não é um choque perfeitamente elástico, dá uma grudadinha já uma molécula na outra, porque elas estão se aproximando do estado líquido antes, né? Pode até ser sólido, pode rolar uma sublimação, por que não? Pode rolar uma sublimação. Mas aí as moléculas já começam a grudar uma na outra. Por isso que para um gás real se comportar como ideal, ou seja, poder ser chamado de gás perfeito, ele tem que ter alta ou baixa temperatura? Alta, porque senão começa a grudar as moléculas. Aí tu aumenta a temperatura, aí elas não grudam uma na outra. Aí funciona, beleza? Mas espera aí, tem outra coisa que pode acontecer, que as moléculas podem começar a ficar grudentas. A pressão. Alta ou baixa tem que ser a pressão? Não, baixa. Se eu espremer o gás demais, começa a aproximar as moléculas, elas começam a grudar de novo. É só lembrar do isqueiro. Se tu olha para dentro do isqueiro, tu vê que o gás está líquido, porque a pressão é maior. E aí se tu abre o isqueiro, o que sai dali não é um jato de líquido, né? Sai é gás. Concorda comigo? Porque a pressão diminuiu. Então quem sabe que lá dentro do botijão de gás, do GLP, gás liquefeito de petróleo, falamos uma vez de GLP, não falamos? Lá dentro daquele botijão está líquido, certo? Por quê? Porque a pressão é alta. Ou seja, um gás para ser chamado de perfeito, alta temperatura e baixa pressão. Eu te juro, cara, eu já vi em livro o contrário. O cara errou, não sei como é que ele trocou isso. O cara que é físico, tu imagina, né? Mas tu concorda que é só usar o coração? Alta pressão, baixa temperatura. Pô, cara, a maior temperatura, como é que não vai ficar gás? Se tu diminuir a temperatura, assim, vai ficar líquido. Aí não funciona. Por isso, quanto mais longe do estado líquido, mais perfeito a gente pode dizer que é o gás. Temperatura alta. Pressão, se tu espremer demais, vai ficar líquido. Pressão baixa. Quanto, professor? Aí eu não posso te falar. Eu não posso te falar porque vai depender, né? Cada pressão vai ter uma temperatura na qual o gás fica perfeito. Até porque se a temperatura for bem alta, lembra? Acima da temperatura crítica, só existe o estado gasoso. Aí nem precisaríamos nos preocupar com a pressão. Cuidado, eu só estou te falando, meu querido, que no vestibular ele não pode te perguntar, um gás está a 300 Kelvin, 2 Pascal. É perfeito. Ele não pode te perguntar isso, tá, cara? Fica tranquilo. Só tem que saber que é alta e baixa, e isso é relativo. Então, ter esse conhecimento, saber que é importante que é isso que seja obedecido, fechou. Para finalizar, ideal, só no mundo das ideias, real. Existe, perfeito. Real, que se comporta como ideal para que isso ocorra, alta temperatura, baixa pressão. Desculpa, demora. Professor, tipo, eu tava na casa da minha avó e o gás não saía. Daí ela falou, o gás deve estar congelado. Eu sabia que ele era. É possível ele realmente congelado no frio, sei lá, não a zero? Assim? Mas aí que tá, não foi... Boa tua colocação, tá perfeito. Nós vamos começar a fazer esses cálculos de mudança de temperatura. Não foi por causa do frio que o gás congelou, só do frio do ambiente. É porque o gás estava espremido. Quando ele se expande, ele realizou o trabalho, ele fez força para se expandir. De onde é que veio essa energia? Veio da temperatura do gás. Então, quando um gás se expande, ele resfria. É assim que a geladeira funciona. Beleza? Então, é essa expansão que gerou um resfriamento além do dia estar frio, que ao todo levou aquele tubinho a ficar tão... E o excesso de uso de gás, de repente alguém tomando banho ou fazendo comida há muito tempo. E aí, então, esse excesso do uso do gás mais a temperatura do ambiente fez congelar a mangueirinha. Isso é plenamente possível.
Eu já vi gente fazer para gelar cerveja. Não deu tempo de colocar para gelar. É um absurdo fazer isso, né? Mas, meu Deus, pô, vai começar o jogo, como é que a cerveja não está gelada? Não, traz um botijão de gás. O cara pega a cerveja, abre o botijão de gás, fica banhando a cerveja no gás que vai, em segundos ela congela. Certo? Não, e desperdício, imagina, né, cara? Desperdício de energia, né? Para poder esquentar, esfriar rápido o negócio, gastar o teu gás todo ali, né? Certo? E aí vai ser uma a uma, basicamente, né? Não faz sentido fazer isso com muitas, certo? Aliás, saiu esses dias aí, na verdade é uma coisa velha já. Eu já vi isso há mais de 10 anos atrás, mas eu lembro que na Copa da Coreia fez sucesso. O refrigerantezinho que tu abria ali e gelava automaticamente. Certo? Ele tinha uma serpentina dentro com gás preso, na hora que tu abria a latinha, essa serpentina era aberta e o gás vazava. Como o gás vaza e se expande, esfria o ambiente onde ele estava. E ele baixa a temperatura resfriando todo o líquido. Então, estava frio e terminava a 4 graus por litro. Podia beber, já estava geladinho. Só que também imagina, deve pagar o olho da cara por essa latinha, né? Se dentro dela vem gás refrigerante, né? Certo? E, então também não deve ser algo muito ecológico também, né? Mas a galera curtiu a brincadeira. Tudo bem até aqui essa introdução dos tipos de gases, as propriedades, provamos as propriedades, né? Aliás, eu só provei expansibilidade com pum, não provei a compressibilidade, mas eu acho que se tu pegar uma seringa na tua casa, tira a agulha, não furar o dedinho, tampa, tu percebe que dá pra dar uma diminuída no volume, e se tu solta, ela volta, né? Ou uma bola de futebol. O cara senta em cima da bola, a bola se deforma, concorda comigo? Depois que sai de cima da bola, se a bola é de boa qualidade, ela volta até a forma original, né? O balão, quem nunca brincou com balão, o cara vai lá e muda a pose, né, o formato do balão. Isso mostra que o gás, de fato, é compressível. Propriedades, tipos de gás ali. Agora, outra coisa importante, hein? Isso aqui é muito importante. Variáveis do estado do gás. Variáveis, ou seja, o que fatores interferem no estado do gás? Variáveis do estado do gás. São 3 coisas, é isso aí. Falamos de pressão, com certeza temperatura e volume. Saber quanto gás eu estou usando na brincadeira importa. E saber a temperatura. O único perigo desses 3 é a temperatura. Porque eu só quero temperatura em Kelvin. Parabéns. Só em Kelvin, tu não me vem fazer conta com Celsius, hein? Fahrenheit morra agora. Porque vai dar errado. Se tu usar Celsius e Fahrenheit, vai dar errado os cálculos. Porque a escala absoluta, a escala Ninja Mutante Power Plus, é a Kelvin. Remoar, professor, pode? Pode. Qualquer escala absoluta pode. Certo? Só que a gente só usa a Kelvin mesmo, então vai ser Kelvin. Beleza? Kelvin na cabeça. Ou seja, 0 Kelvin seria quando a temperatura acabou, a molécula de gás morre naquela hora. Por isso que a gente nunca conseguiu deixar a maldita molécula a 0 Kelvin. Só 0,000002 Kelvin. Né? Mas hoje já deve estar mais baixo. Como que ela morre? Pois é, a gente não consegue fazer ela morrer. Essa que é o interessante, é curioso isso. Sempre resta o mínimo de energia, o elétron nunca para de oscilar em volta do núcleo atômico. É muito louco isso aí. Merece muitas pesquisas ainda. Duas! Sim. Pressão, mede do jeito que tu quiser. Me fala algumas unidades de pressão que tu conhece. Me fala. Isso, tá ótimo. Coluna d'água. Show, é isso. Se o cara lembra dessas 4, o cara tá muito acima da média. Milímetro de mercúrio, como tudo começou. A atmosfera que a gente adora medir porque tem a ver com uma atmosfera, que eu estou assistindo agora. A pressão gerada por uma atmosfera. Lembra, a cada 10 metros de profundidade, aumenta a pressão uma atmosfera, não é? É por isso que se eu fosse medir a pressão atmosférica com coluna d'água ia dar 10 metros. Pô, tu vê, as coisas estão conectadas aí. É por isso que eu te falava aquela dica, né, do teorema de Stevin, que a cada 10 metros a pressão, a cada 10 metros de profundidade na água, a pressão aumenta uma atmosfera, sem problema nenhum. Agora olha só, volume, quer medir em litro? Pode. Quer medir em metros cúbicos, que é o Centro Internacional? Ou melhor ainda, mas tu pode medir aonde tu quiser. Deixa eu ver. Vamos providenciar uma cadeira.